Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Pessoal, hoje é o dia da imprensa. Dia da imprensa. Essa inimiga, né? Tão mal falada tanto de direita quanto pela esquerda. E eu sou jornalista. Eu me formei em 92. Com 17 anos, eu decidi que iria cursar jornalismo e assim eu fiz em uma universidade pública, a UEPG, em Ponta Grossa, aqui perto de Curitiba. Morei lá 4 anos, depois voltei para Curitiba. Foi difícil arrumar trabalho e passei por vários veículos de comunicação impresso, a assessoria de imprensa, uma grande assessoria de imprensa na época, era a maior, a singular agência de notícias. E fiz muito freela, que a gente chama, né, as matérias, né, que você recebe por matéria, para revista. Nos anos 90 eu tive uma microempresa também, fiz história, digamos, né, com jornal regional ou de bairro. Eu tinha feito já uma matéria como freelance sobre esses jornais, esses meios de comunicação um tanto quanto alternativos. Para a Folha de Londrina, um dos melhores jornais de então, né? Que no Paraná fiz muito freelance para eles, e uma das matérias freelance foi sobre os jornais de bairro. E depois eu vim até o meu, fui destaque no Jornal do Sindicato. Trabalhei com deputado federal, tive uma breve experiência no rádio, mas assim, foi em torno de 3 décadas assim, de muito sofrimento, em vários aspectos. Vários aspectos. Eu era muito imaturo, muito cheio de sonhos, muito ingênuo, muito ingênuo. Trabalhei nos Estados Unidos como jornalista voluntário, escrevendo em inglês, um jornal. Voltei em 2000 e 2005, eu morei lá. Em 2005, quando eu voltei, eu passou um tempo aqui, né, sobrevivendo. Aí eu reativei a minha microempresa e reeditei o jornal novamente, chamado Folha Curitibana. Aí tivemos, eu e minha esposa, né, trabalhando comigo, momentos ali de bonança, vamos dizer assim. Eu tinha como cliente as 3 esferas do governo. Eu fui o primeiro jornal regional a ter anúncios do governo federal, que então era Dilma Rousseff, e ela ampliou a publicidade, a verba para a publicidade, ela ampliou para atingir os pequenos, e eu fui o primeiro. Eu passei pela burocracia medonha, severa, mas muita burocracia, gente. Vocês não imaginam o quanto de documentos e coisas assim, tipo, eu tive que mandar endereço de onde eu deixava o jornal, que era distribuído gratuitamente, a lista de quantos exemplares, declaração das gráficas, nome do comércio, onde eu ia deixar. Então assim, eu driblei isso, porque de início eu falei, não vou passar por isso, é muito trabalhoso, mas eu fiz e mandei. Não é que começou a chegar anúncios, lidei assim com agências enormes, né, com as pessoas ali, receber difícil. O governo às vezes demorava 7 meses para pagar, e eu tive que daí aumentar a tabela, porque isso aí tem que ser considerado. Enfim, eu fui aprendendo no jornalismo, a fazer jornalismo em várias instâncias, ali, em vários momentos, em várias situações. Trabalhei com o que eu chamava de reportagem social, fotografando eventos e filmando. Aprendi muita tecnologia para fazer isso. O jornal eu editava, fotografava, escrevia tudo sozinho, como eu faço hoje com os meus livros. Tudo sozinho, porque sempre é difícil você ter funcionário. Tive, né, um ou outro, mas a parte ali de trabalhos externos, chamado office boy na época, e contatos comerciais que ganhavam comissão, né?
E sofri demais, 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 assim, eu não quero entrar em detalhes, mas também ideologicamente, né? No jornalismo você vê texto mudado, até na área da cultura, que eu achava mais neutra, digamos. Eu vi na calada ali do fechamento, da noite, você não está ali quando você vê mudar, colocaram algo no teu texto, mudar o título, visando o quê? A ideologia ou pensar do jornal que está na mão dos empresários. Então, isso tudo me fez refletir, e ao longo aí da minha vida eu sempre li muito e eu coletava informações na ficção de jornalistas que descreveram as suas experiências. Eu fui colecionando isso na minha mente. Quando eu fui fazer mestrado na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu peguei a minha própria experiência, um livro que eu escrevi, que é o Jamais Serás um Dimas Drauman. Esse livro fala sobre a perda da ilusão com o jornalismo, embora seja um romance. Ele é o resultado de artigos que eu escrevia tanto para a Folha Curitibana, a segunda edição, tanto para a minha página pessoal no LinkedIn. Então, fruto dessa coluna, né, publicada no LinkedIn na Folha Curitibana, eu escrevi o livro. Então, esses textos, esses artigos, nos quais eu falo da minha experiência nesses 30 anos, tudo que eu vivi, gerou o livro. E para a dissertação de mestrado eu peguei mais 7 obras que abordam o mesmo tema, a perda da ilusão com o jornalismo. Eu coloquei a tecnologia, que é a técnica de se produzir notícias, né? E fiz a dissertação que se chama Adeus às Ilusões, Frustração com o Jornalismo em alguns romances em português, ou O Comércio que Envenena, Jornalismo que Mata e Técnica sem Saída. Então foi uma coisa muito visceral, muito pessoal, subjetiva. Enfrentei uma banca marxista e eu tive que driblar assim para fechar isso aqui, senão eu não ia conseguir terminar ali o mestrado, porque na minha concepção eu penso muito como os intelectuais da escola de Frankfurt, que colocou o jornalismo como um produto cultural, como outro qualquer, nas mãos dos empresários, da indústria, da técnica, que visa o lucro. Então é uma imprensa burguesa, na maior, assim, na grande maioria. Mesmo se for de esquerda, vai vir com a ideologia da esquerda. Então as notícias serão filtradas, né, a partir das ideologias, e o jornalista, ele é um operário ali que vai lidar com isso, e muitas vezes ele visa o furo de reportagem, a fama, e a empresa o lucro. Ela tem que agradar os leitores para vender, para ter visualização. Hoje na internet, né, vamos colocar assim, mas enfim, na minha época era muito impresso. E também o anunciante, então ela tem que lidar com isso. É por isso que hoje a gente vê esquerda e direita odiando a Rede Globo, né? Acho que ambos chamam de Globo lixo. E por quê? Ela é de esquerda, ela é de direita? Não, ela é do capitalismo, ela é do lucro, do sensacionalismo, enfim, para trazer crescimento monetário para os seus investidores. É isso, não passa disso a imprensa. Ah, mas não tem então notícia boa, coisas assim verídicas? Tal? Tem de acordo ali com os interesses. Podem pegar uma meia-verdade e distorcer, ou ao invés de falar o que há ali de bom, pega o que há de ruim, e a manchete é dosada ali, é uma coisa de meio assim alquimista ali, né? Você pode pegar algo e vender e publicar de acordo com o seu interesse. A mesma notícia pode sair meio que diferente, né? Com um viés diferente em várias publicações, de acordo com a sua ideologia. Então, tem o Douglas Kellner, né? Um intelectual, um escritor assim, que escreveu sobre isso. Não vou me lembrar agora o nome do livro, mas ele fala muito sobre essa produção das notícias. E na minha dissertação eu peguei o jornalista ali, o repórter, o operário da coisa, que era o que eu vivi. Então é bem interessante, porque depois eu tive o outro lado como o dono da empresa, que era a minha microempresa. Embora muito pequena, eu também tinha ali que lidar com isso.
né? Tanto que eu fui cortar, porque daí assim, a minha empresa eu editava jornais para terceiros, eu fazia o jornal dos taxistas autônomos do estado do Paraná. Ali eles criticavam muito a prefeitura. E eu lembro que eu me vi escrevendo um texto, eu falei, meu Deus, eu estou aqui argumentando a favor do sindicato contra a prefeitura, mas eu poderia ser o oposto. Eu também escreveria. Daí eu pensei assim, né, uma espécie de advogado ali, que poderia defender seu cliente de várias formas. Aí eu vi o quanto nós somos, assim, não manipulados, mas estamos a serviço da empresa. Então, assim, a liberdade não existe, mais que se acha. E se você for colunista, também vai ter isso, né? Como eu vi muitos colunistas assim serem despedidos por conta de coisas que escreveram. Então é bem difícil. E do lado de lá temos a audiência, o público que acha assim, que consome isso sem filtro. É uma coisa assim bem interessante de se analisar. Lembrei agora do título do livro do Douglas Kellner, salvo engano, é A Cultura das Mídias. Algo assim. Ele abordou isso. E eu li muito, e para mim assim não tem saída. É o que eu escrevi aqui, técnica sem saída. Daí perante a banca, eu ouvi do meu orientador assim, tá, mas você está fazendo um mestrado numa faculdade de jornalismo e você é contra? Aí eu tive que driblar e achar que tem esperança para eu me livrar, porque a esquerda ela vai dizer assim, não, aqui nós fazemos, né, usando essa dialética, resistência. Só que assim, tem também o lado de lá, que vai estar imerso na sua ideologia, e se o jornalista tiver o viés de esquerda numa grande empresa aí, que esses grandes jornalões aí, ele não vai, ele não vai, não existe resistência ali, não existe. Hoje a gente vê, né, o que eles estão fazendo em relação ao governo. Eu sei que muitos aqui vão vir com aqueles comentários, né, mas a gente vê muita coisa sendo feita, mas é ignorado por esses meios de comunicação burgueses. Eu acredito que no momento a direita, a extrema-direita, está muito feliz com muitos órgãos de comunicação, eu acredito, porque eles têm os seus interesses, né? Para 2026, eles têm os seus interesses. Então é por aí que a banda vai tocar e está tocando. Então assim, dia da imprensa, né? Esses dias aí eu acho assim, uma chatice no sentido de, sabe, comemorar o quê, né? Quer dizer, um ou outro talvez comemore e tenha o que comemorar. Eu sofri demais, coloquei assim tudo nesse livro, é um livro assim que muito me agrada, muito texto assim bom. Eu assim, claro que a gente sempre pensa em melhorar, quero escrever outros livros com uma técnica mais madura, mas ali eu gostei, foi para mim um grande avanço na minha escrita, né? Monólogo interior, fluxo de consciência, eu experimentei bastante, modéstia à parte, ficou um livro bom. E eu pego tudo o que eu vivo e transformo em literatura. E isso assim me agrada porque eu vivi muita coisa. Eu poderia esmiuçar aqui o que aconteceu. Conheci muitas pessoas, né, nos Estados Unidos, foram 3 anos atuando naquele jornal, foi muito interessante, peguei o ataque terrorista, depois a pressão ali do governo Bush sobre a população para justificar, né, através ali de uma verdadeira lavagem cerebral e pânico mesmo, justificar a invasão do Iraque, depois a perseguição ali aos estrangeiros, e enfim, fora as coisas naturais que acontecem lá, e de furacão, tempestade de neve, e também de franco atirador, enfim, foram assim 5 anos assim onde não teve um ano que não aconteceu algo assim extraordinário, tanto para o bem quanto para o mal. Então é isso, eu recomendo que leiam meu livro, né, para quem faz jornalismo e está pensando em fazer, eu acho que... Ou ler um bom romance, né, tem histórias ali familiares, dramas amorosos, é bem interessante. Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais.